Uma questão que a gente vê, ou pelo menos que eu vejo bastante, que a esquerda ainda roda em círculos, talvez, ou talvez ainda não consiga se conectar com uma grande parcela da população, é na questão da segurança pública. Uhum. Eu trouxe uns números aqui. Esse daqui é um número sobre o centro de São Paulo. Nós dois moramos em São Paulo. A gente vive um momento esquisito em São Paulo. O centro de São Paulo registrou um aumento de 35% nos furtos e 18,5% nos roubos nesse primeiro bimestre de 2023, em comparação ao ano passado. Caralho, aumentou 20% em roubo? E a própria direita usou isso muito de plataforma de eleição. O próprio Bolsonaro foi eleito falando bastante sobre violência urbana, política contra o crime e tudo mais. Qual você acha que é a dificuldade hoje para a esquerda lidar com esse tema? Ou pelo menos lidar com talvez as dores do público em relação a isso? Acho que tem muito moralismo em torno do debate de segurança pública, né? Eu acho que a gente muitas vezes se apega a frases chavões, né? Sem entender direito o que elas significam na sua complexidade. Então, para a gente poder pensar, né? Se a gente tem um aumento do número de furtos, de roubos na região central, isso pode advir de muitas questões, né? E a gente sabe, a gente que mora em São Paulo, você que já foi assaltado, tal, que já teve seu celular roubado, provavelmente aquele item que foi roubado, ele foi roubado para poder vender e trocar por uma graninha, trocar por algum tipo de, muitas vezes algum tipo de entorpecente, alguma coisa assim. Isso é um retrato do quê? Isso é um retrato da destruição da sociedade, é um retrato da destruição dessas pessoas que estão nesses lugares, né? Porque muitas vezes as pessoas estão desempregadas, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem a quem recorrer, tá ligado? Durante o processo da Revolução Industrial, na Inglaterra, você tem um movimento muito grande de camponeses que vão dos campos para as cidades, né? E aí muitas dessas pessoas que vão para as cidades se tornam pessoas vadios, né? Se tornam desempregados, se tornam pessoas que ali não têm uma função social estabelecida e vivem de pequenos furtos e pequenos roubos, né? Então, quando a gente vê que existe um processo de aumento cada vez maior dessa desigualdade, um aumento do encarceramento em massa, um aumento da precarização do trabalho, um aumento dos aluguéis e tudo isso, isso acaba levando as pessoas para um lugar, Edson, não só de um lugar de uma necessidade de sobrevivência no sentido econômico. Mas, pô, para pensar assim. Eu acho que as pessoas que passam por esses processos, né, sobretudo que estão numa situação de vulnerabilidade sinistra, elas vão se brutalizando, tá ligado? Elas vão se tornando cada vez mais... elas são cada vez mais animalizadas, né? Animalizadas porque a sobrevivência se torna uma questão cada vez mais urgente, sabe? Pô, uma pessoa... Você fala isso, a pessoa tá ali naquela situação, não arruma emprego e tal, não sei o quê. Até quanto uma pessoa aguenta? Tá ligado? Até quanto alguém aguenta passar por isso? Tipo, eu tenho minhas questões em relação a isso. E aí eu acho que esse debate da segurança pública, ele é feito muitas vezes sem a gente conseguir enxergar todo o problema para fora só de um eixo moral, né? Para fora só de um eixo de falar que a segurança tem que mudar, as coisas têm que ser diferentes, mas diferentes como, né? A gente precisa ter um debate quando fala de segurança pública, a gente precisa ter um debate necessariamente sobre a legalização de todas as drogas. Por quê? Porque boa parte dos aprisionamentos que acontecem no Brasil são de pessoas pretas que são pegas com quantidades ínfimas de maconha, sabe? E aí a gente olha, por exemplo, mas as pessoas fazem o tráfico de drogas. Vamos ser honesto aqui, né? Quem que movimenta mais dinheiro do tráfico de droga? É o cara que vende um baseado pro estudante em algum lugar? Ou é o maluco que é empresário político e carrega helicóptero com pasta base de cocaína pra lá e pra cá? Ou é o militar que carrega 39 quilos num avião da FAB e quase leva o piloto pra ser preso? Tá ligado? Esses são os traficantes de verdade. São essas pessoas que estão estruturando esse sistema. Se a gente tem uma luta, por exemplo, um debate sobre isso, a gente já pega... É um dos maus cortados pela raiz. Mas existe um moralismo muito grande em torno disso. A gente precisaria pensar numa política de saúde pública para poder avaliar, né? Pensar numa política de redução de danos. A gente precisaria pensar na criação de conselhos populares de segurança. Pô, uma parte considerável assim das merdas que acontecem nos bairros e tal, não poderia ser resolvido entre os próprios moradores, numa associação, num processo de debate, num processo ali de justiça da comunidade em torno de si mesma? Porque o que a gente tem hoje é um modelo de segurança pública que é falido.
É falido, é absolutamente falido. Quer dizer, falido mais ou menos, né? Porque, de novo, né? É falido para quem? Mas o que a gente tem? É um processo de encarceramento em massa. Pô, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta Terra do Brasil. Sabe? A gente tem uma política de segurança pública que fez com que um evento como o massacre do Carandiru acontecesse. Tá ligado? A gente tem uma política de segurança pública em que um PM da rota é assassinado, a família desse PM não tem nenhum apoio do Estado para poder lidar com aquilo, e aí a organização vai lá e resolve que é belo, justo e moral caçar pessoas para vingar a morte dessa pessoa, que também é uma tragédia, que também é um desastre. Tá ligado? Esse modelo de segurança pública, ele serve para quê? Para encarcerar, para prender e para matar trabalhador, para matar as pessoas, para garantir esse controle. Então, acho que pensar num debate de segurança pública atravessa a gente pensar, por exemplo, num debate sobre legalização das drogas, desencarceramento em massa, cumprimento de penas alternativas, sabe? E não o contrário, né? Tipo, e não a violência se expande, vamos encarcerar cada vez mais pessoas. Vamos colocar cada vez mais gente para dentro da prisão. Cada vez mais gente para dentro da cadeia. Aí essa pessoa dentro da cadeia muitas vezes comete um crime pequeno, se junta com um crime organizado, e aí o negócio vai tomando uma escala que vira uma guerra permanente. E essa é a brisa, né? Uma guerra, a gente vive no Brasil, Edson, uma guerra civil. É uma guerra civil não declarada. Olha o que acontece nas periferias do Rio de Janeiro, bicho. Tá ligado? De uma operação como no Jacarezinho, na Cidade de Deus, que um moleque de 13 anos estava numa bicicleta, tomou um tiro e morreu. Os policiais foram lá e alteraram a cena do crime. Isso é um modelo de segurança pública que opera, que funciona? Tipo, só que a gente precisa pensar, né? Porque não adianta nada a gente defender. E você falou muito bem, né? Dessa questão da esquerda não conseguir abraçar esse debate da segurança pública, porque a direita monopolizou esse debate. Porque o trabalhador, no fim do dia... eu entendo tudo que você tá falando, é fato. Porra, bota uma fé. Só que o que eu acabo pensando, às vezes, assim, é um processo demorado. E às vezes a gente tá... Pô, aqui na rua de casa, invadiram 3 vezes a mesma casa. E invadiram a casa da frente. Tudo isso na mesma noite. Sim, sim. Ninguém foi preso. Sim. Então, o que acontece pra gente, eu vejo no grupo da rua, é uma sensação de abandono. Uhum. E o que as pessoas gostariam é que alguma coisa fosse feita. Sim, sim. E acho que se a gente sentasse, por exemplo, meu vizinho aqui do lado e falasse assim, pô, a gente vai promover aqui um desencarceramento e a legalização da maconha. Meu vizinho morria. Acho que ele ia cair pra trás e falar, pô, vocês estão malucos que eu tô sendo assaltado, vocês vão soltar bandido. Então, eu sinto que pra gente que tá na outra ponta, e talvez seja a maior dificuldade que eu tenho, principalmente quando eu converso com amigos de viés mais da esquerda, que é pô, eu entendo que tem um problema no longo prazo. Mas a gente tá sendo assaltado num ponto de ônibus... No curto prazo? No curto prazo. Pô, eu acho que no curto prazo, pra gente poder pensar uma solução assim, seria a gente conseguir criar uma agência de empregos que garantisse emprego pras pessoas, empregos dignos, né? Porque não adianta nada eu oferecer um emprego de merda, porque aí a pessoa vai olhar o emprego de merda e vai olhar, por exemplo, pra uma atividade criminosa mais lucrativa, ela vai pra onde? Vai pra atividade criminosa, claro, tá ligado? Tipo, eu acho que... Esse problema, né, ele é um problema que ele tá engendrado em várias questões e em várias estruturas, né? Então, por mais que esse debate da legalização, por exemplo, seja um debate que vá promover um processo a médio e longo prazo, é preciso pensar em alguma política a curto prazo nesse sentido, né? E, na verdade, a gente pode observar que a política de encarceramento, de aprisionamento, é uma política de curto prazo, né? E que tem sido aplicada. E ela não tem dado certo. Por quê? Porque a criminalidade ela não tem diminuído, né? Ao contrário, ela tem aumentado. Então essa política de curto prazo ela não funciona. Então seria pensar, por exemplo, na criação de um Conselho Popular de Segurança, em que as pessoas pudessem debater suas questões internamente, em que a polícia só fosse chamada em casos extremos, a gente pensar numa política de garantia de emprego para as pessoas, numa política que pudesse viabilizar que elas tivessem uma moradia, que elas tivessem condições de poder trabalhar, pô. Porque a grande maioria das pessoas, no final do dia, elas só querem trampar. Só querem fazer o corre dela, só querem viver ali a vida, né? E aí eu acho que é muito... A gente observa... Eu estava lendo um livro, hoje mesmo, do Gabriel Abud, que era um livro que falava sobre encarceramento em massa e falava sobre como prisões privadas lucram com o trabalho dos presos. Uhum. E ele fala sobre como a nossa política para lidar com o crime, ela é uma política que só está levando a uma amplificação do crime, a uma amplificação das consequências que isso gera, né?
Então, seria pensar políticas que pudessem atender isso no curtíssimo prazo. Eu acho que, né, se a gente parar para pensar nessa criação de uma agência de emprego, de um conselho de segurança popular, na viabilização, por exemplo, de um conselho que pudesse dar garantia para as famílias dos policiais mortos em ação, que é uma coisa que também não existe, sabe? Então, eu acho que são alguns elementos ligados, sobretudo, com a vida econômica, né? Mas, de novo, não vai ser uma pessoa, não vai ser um político muito grande, um grande empresário, não sei o quê, que vai pensar isso, né? Porque agora a gente está tendo, não sei se você chegou a ver, mas o governo Lula fez uma coisa que nem o governo Bolsonaro fez. O Temer, em 2016, criou a PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos, que é basicamente uma abertura maior para parcerias público-privadas. O governo Lula incluiu nesse processo várias outras estruturas. Uma delas, presídios. Então já tem um presídio sendo erguido. Pô. Rolê Estados Unidos, naquele 13ª emenda. Exatamente, exatamente. Em Erechim, no Rio Grande do Sul. Mas já tá de pé? Não, ainda não foi construído, mas a licitação, o processo ali de organização já está saindo, que é a construção de uma prisão privada em Erechim, no Rio Grande do Sul, feita com dinheiro do BNDES, e aí vai ser aquela festa, né? A empresa vai receber uma grana do governo para encarcerar as pessoas, e aí vai acontecer o que acontece no documentário da 13ª emenda, né? Vejam esse documentário porque é brabo. Isso é pedrada, demais. Assim. É pedrada porque é exatamente aquilo que querem construir no Brasil, né? Já que você não pode escravizar mais as pessoas, que você crie uma legitimidade jurídica para isso, né? Que você crie ali um caminho para isso. E o encarceramento em massa que a gente passa já é uma possibilidade disso acontecer, né? Já cria uma estrutura que torna isso cada vez mais possível. E já existe esse livro que eu comentei do Gabriel Abud, ele é... O nome do livro é muito grande, mas você procura lá e depois eu posso até enviar tal, mas ele fala sobre o presídio de Ribeirão das Neves, que vai falar justamente sobre isso, sobre como os presos lá dentro são explorados. Eles têm que trabalhar para empresas que vão contratar o serviço do presídio, uma mão de obra praticamente gratuita, né? Praticamente servidão. Então, tipo, esse debate, para a gente poder pensar numa segurança pública, essa segurança pública tem que ser pensada para o bem do trabalhador, né? Para o bem de quem está no dia a dia, no corre, e assim, das pessoas que moram aqui no bairro, que têm suas casas assaltadas, e tipo, a gente não vai conseguir pensar isso sem a gente ter uma política econômica que viabilize que as pessoas tenham acesso a essa dignidade, a um trabalho que seja seguro, a um trabalho que garanta sustento, a uma escola pública que possa não só mantê-lo ali, né, mas ali de realmente formar uma pessoa que vai estar preparada para as coisas que o mundo vai oferecer, que tenha consciência social, que tenha essa consciência política. E é isso, né, Edson? Eu acho que a curto prazo a gente tá fudido, pô. Eu acho que essa é uma ideia horrível e importante de ser lembrada. Eu acho que a gente tá bem fudido. Bem fudido, assim, porque esses problemas que foram se acumulando ao longo de tantos anos, eles agora essas contradições, né, que elas vão acumulando, elas vão explodindo. Se a gente não consegue se mobilizar para poder alterá-las, ainda que seja no curto prazo, não tem o que fazer. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Gustavo Gaiofato. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar aqui também um outro corte que você com certeza vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis, valeu!